Boa tarde, galera, tudo bem? Olha, eu estou novamente aqui com vocês. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de ciências, aonde nós iremos trabalhar lá na página 19. Essa seria a nossa quarta aula da quinta semana, ok? Então vamos lá? Vamos lá então. Vamos começar com os micro-organismos e as doenças. Nós trabalhamos lá na aula anterior sobre a importância desses micro-organismos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece, quais são as doenças causadas pelos micro-organismos, ok? Então aqui nós iniciamos na página 19, aonde começa falando que entre inúmeros micro-organismos existentes, alguns causam doenças nos seres humanos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado isso. Como a gripe, a diarreia, a micose, são exemplos de doenças comuns causadoras, né? Que acontecem no nosso organismo. Principalmente a gente tem que ter muito cuidado com a nossa alimentação, é muito importante, né? Porque ele pode sim ocasionar uma doença bem séria, aí, como uma infecção bem séria. Então aqui nós temos uma imagem do vírus da gripe, né? Vista, claro, com microscópio, 82 mil vezes ampliado. Então olha o tanto que foi ampliado, né? Aí nós temos aqui a ameba, aqui não está aparecendo, mas na apostila de vocês, lá na página 19, vocês vão ver, vocês vão conseguir visualizar que é um protozoário causador, né? Ele está aqui ampliado, e uma espécie de fungos que ele causa a micose, né? Então, e também é um outro problema aqui que acontece nas nossas doenças. Micose, gente, é um fungo que é provocado manchas na pele e nas unhas. Né? Então, às vezes a gente tem algumas manchinhas, a gente não sabe por quê, mas tudo isso é uma micose, ela é uma espécie de fungo que dá, ok? Aí, dando continuidade, aqui nós temos falando na página 19 as doenças causadoras, que elas podem ser simples até a mais grave. Porém, em todos os casos precisam de acompanhamento médico e tratamento. Então, sempre quando acontecer que eu conseguir visualizar algo estranho no meu corpo, eu tenho que avisar, né? E procurar sempre um tratamento médico. Algumas delas são provocadas por micro-organismos que normalmente habitam o nosso corpo e podem se manifestar quando o organismo está debilitado. O que significa debilitado? Se eu estou com uma imunidade baixa, estou fraca, não me alimento direito, não é uma alimentação saudável, eu não tomo sol, né, fico fraquinho, aí o que acontece? Meu corpo fica com imunidade baixa, ele fica mais propenso a pegar uma doença. Então tem que ter todos esses cuidados. E aqui também está falando que outros podem ser transmitidos de uma pessoa para outra, como o ar, a gotícula da saliva ou compartilhamento de objetos de uso pessoal, como escova de dente, garrafinha de água, canudinho, copo. Então eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu não posso ficar dividindo isso, ok? Porque cada um tem que ter o seu material, o seu uso pessoal, como uma escova de dente, como um copo, como uma garrafinha, até o próprio canudinho, né? Às vezes eu tomo aqui, tomo ali, não pode. É só o teu é teu, ok? Então tem que ter todos esses cuidados. Com os seres microscópios, essa transmissão também é percebida quando sintomas das doenças que aparecem. Por isso que eu tenho que ter todo esse cuidado para evitar essas doenças, ok? Aí também fala um pouquinho, olha lá, para evitar as doenças mais graves causadas por micro-organismos, foram criadas vacinas que são dadas às pessoas para que o corpo delas se prepare para uma possível contaminação por micro-organismo. Assim, caso entre em contato com o organismo causador da doença, a pessoa já terá defesas para combatê-lo. Por isso que é importante, né? Um exemplo é a tuberculose, doença causada por uma bactéria que afeta os pulmões. A vacina contra a tuberculose é chamada BCG e ela é aplicada lá quando você nasce, quando você é bem pequenininho.
que você toma aquela vacilinha, todo mundo deve se perceber no braço, tem uma marquinha no braço, uma marquinha redondinha. Foi a vacina da BCG que vocês tomaram quando vocês eram bebezinhos, né? Então é para proteger, para você combater se caso você pegar essa doença, ok? Aí na página 20, lá da apostila de vocês, aí vamos falar um pouquinho sobre doenças causadas por micro-organismos, né? Agora você vai conhecer um pouquinho melhor de cada uma, né? Quais são as principais características de algumas doenças, ok? Vamos começar com as viroses. O que são as viroses? São doenças causadas por vírus, são chamadas de viroses. Para desempenhar suas funções e se produzir, os vírus precisam invadir células dos seres vivos. Dependendo dos vírus, ela invade tipos específicos de células, causando sintomas e doenças diferentes. Por exemplo, o vírus da hepatite, ele invade células do fígado. Por isso que a pessoa fica amarela, porque ela vai perdendo tudo aquilo, né? Causando danos a esse órgão, sintomas que refletem seu mau funcionamento. E é muito perigoso, hein? Alguns exemplos de doenças mais conhecidas causadas por vírus são a gripe, a dengue, a zika, né? A febre amarela, a catapora, a hepatite e o sarampo. Mas todas essas doenças que a prof está falando aqui, vocês já estão imunizados, porque vocês tomaram a vacina. Porém, eu tenho que ter todos os cuidados, ok? Então, muitas viroses, elas podem se tornar doenças graves, por isso que é importante evitar o de se desenvolvê-las. Algumas delas, como a febre amarela, a hepatite e o sarampo, têm vacinas para sua prevenção. Vacinas na qual vocês já estão imunizados, porque todas essas vacinas vocês estão tomando no decorrer da vida de vocês. Desde quando vocês nascem bebezinho até os dias de hoje, ainda vai ter muitas vacinas para serem tomadas. Já outras, como a dengue e a zika, ainda não podem ser prevenidas por meio de vacinas, mas podem ser evitadas, impedindo que o mosquito transmissor se reproduza. Por exemplo, olha que importante, olha que isso que é muito importante. O vírus causador dessas doenças são transmitidos pela picada da fêmea do mosquito, que se reproduz na água parada. Por isso que é muito importante na nossa casa, no ambiente onde nós estamos, todos os dias ali, manter sempre limpo, arejado, não deixar a água parada, isso é muito perigoso, né? E tem que ter muito cuidado, ó. Evitar o acúmulo de água é essencial para prevenir essas doenças. Conheça algumas maneiras de evitar o acúmulo de água no ambiente doméstico. Ambiente doméstico é o ambiente que a gente vive, é onde nós estamos dia a dia dentro das nossas casas. Então olha aqui, ó, manter a caixa d'água sempre tampada, né? Encher os pratos das plantinhas aqui, ó. Quando eu coloco água na plantinha, essa água parada que ela não pode permanecer, então eu coloco um pouquinho de areia, porque daí a areia vai chupar a água e vai permanecer a plantinha úmida. Aqui, ó, coloque o lixo, no lixo objetos não utilizados que possam acumular água. Então as latas, garrafas, eu tenho que ou colocar no lixo com a tampa ou virar ao contrário para quando não ter problema. E fechar o pacote aqui, ok? Olha outra aqui, ó. Armazene o lixo, as lixeiras sempre bem tampadas. Por quê? Se eu deixar aberta, os mosquitos vão lá. E daí eles vão, né? Vai vir todos os seus amigos ali. Vai encher de mosquito, não pode? Então tem que tampar. Manter as calhas limpas quando chove. Calhas é aquela que liberal que tem em volta da casa, né? Que forma-se aquelas goteiras e colocado a calha. Então tem que ter sempre limpa, caso aconteça de folhas ou galhos de árvores que caem, para não ter problema. Acúmulo de água, entupir ali, tem que estar sempre limpinha, ok? E não deixar a água parada acumulada em lajes, calçadas, né? Então, às vezes tem aquelas poças, procurar sempre passar o rodo,
deixar sempre tudo muito bem sequinho. Eu tenho que evitar o máximo de água parada para poder evitar toda essa transmissão, ok? Principalmente no calor. No calor os bichinhos adoram vir, né? Principalmente se tiver alguma comida, algum resto, né? Os bichinhos, os mosquitinhos, eles adoram. Então tem que ter todo esse cuidado. Evitar o desmatamento e a poluição do ambiente são outras formas importantes de prevenir as viroses. O vírus da febre amarela, por exemplo, pode se espalhar mais entre a população das cidades caso as florestas e as áreas de mata em que ela costuma ocorrer sejam destruídas. A natureza é o ambiente para preservar, é como se fosse um pulmão, né? Os pulmões, ele tem que estar sempre muito bem arejado, então eu tenho que cuidar da natureza. Eu não posso ir lá, começar a desmatar, botar fogo, não, eu tenho que cuidar. Por isso que existe várias ONGs para prevenir tudo isso. Agora falamos um pouquinho sobre o tétano. É uma outra doença também que é bem perigosa, então tem que ter muito cuidado. O tétano ele é causado por uma bactéria que pode entrar no organismo por ferimentos na pele. Por exemplo, eu caí, me machuquei, ralei o joelho. Automaticamente eu tenho que já lavar aquela ferida com bastante água e sabão, né, para limpar bem, né, passar ali um remedinho, geralmente tem isso em casa, né, e cuidar, porque é uma doença bastante grave. Ela afeta o sistema nervoso. Por quê? Porque quando a gente cai e machuca, ou corta a mão, ou o pezinho, tá andando, né, machuca um pouquinho, forma-se uma abertura no nosso corpo, na nossa pele. E através daquela abertura, essa bactéria, ela pode entrar através de um simples cortezinho de nada. Então eu tenho que cuidar, sempre estar bem limpinho e bem ali esterilizar, passar um remedinho, tem que estar sempre cuidando. Porque ele ataca o sistema nervoso é o sistema central, aonde comanda todo o nosso organismo. O sistema nervoso ele comanda tudo, a fala, a audição, os movimentos. Então eu tenho que cuidar porque ele vai atacar o sistema nervoso. O tétano não é transmitido por uma pessoa para outra. Eu não pego o tétano de outra pessoa, então não tem problema, só que eu tenho que cuidar para evitar de pegar essa bactéria, né? Mas de uma pessoa para outra não acontece essa transmissão. E a vacina é a melhor forma de se proteger contra essa doença. Geralmente, quando a gente se corta, se machuca e a gente vai até um atendimento médico, a primeira coisa que o médico fala, claro, além dele limpar, se eu não limpei em casa ou machucado, ele vai falar para você, ele vai te receitar a vacina antitetânica, porque é uma prevenção para você, né? Então eu tenho que ter esse cuidado, por isso que eu tenho que sempre estar falando quando eu me machuco, não esconder, porque pode provocar uma doença séria, ok? Então aqui é a bactéria causadora do tétano. Claro que é uma imagem aumentada, mas é uma imagem, vamos dizer assim, diferente do que realmente a gente consegue visualizar no microscópio, por causa das cores, ok? Aí, falamos do tétano, falamos um pouquinho da virose, que a virose a gente tem que cuidar da nossa alimentação, falamos do tétano, agora vamos falar um pouquinho da pneumonia. Pneumonia é uma infecção nos pulmões, nós temos dois, né? São sintomas que causam fraqueza, febre e dor no peito. Por quê? Porque os pulmões ficam carregados, então eu não consigo, a respiração ela fica mais ofegante, ela fica mais lenta, né? Então eu tenho que ter muito cuidado. Existem diversos tipos de pneumonia, depende do tipo de bactéria. Então vai depender, por isso que geralmente quando acontece, eu sou encaminhada ao médico para ele verificar o que está acontecendo. A doença é transmitida pela tosse, o espirro de pessoas contaminadas. Então, vejam bem, a virose, ela é transmitida? Sim. O tétano não. A pneumonia sim. Então, olha a diferença de uma doença para outra. Por isso que eu tenho que ter todo o cuidado. Ela é transmitida pela tosse e pelo espirro de uma pessoa para outra. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Hábitos saudáveis como uma boa alimentação, exercícios físicos,
físicos e a vacina contra a pneumonia são as melhores formas de prevenção. E existe essa vacina sim, gente, né? Por isso que eu tenho que ficar bem atento. Resumindo, se a gente se falasse tratar de doença, né? As doenças causadoras por bactérias, eu preciso ter todo o cuidado. Sempre estar uma boa alimentação, exercícios físicos, tomar sol, ter lazer, né? Cuidar do meu corpo. Higiene pessoal é fundamental, né? Então eu tenho todos esses cuidados. Então aqui todo mundo já sabe agora, devido à nossa pandemia, que eu tenho que tossir assim, né? Sempre colocando, nunca espirrando no ar. Então aqui está mostrando lá na página 21, ao tossir ou espirrar, a melhor forma de proteger é aqui, ok? Aí nós temos lá na página 22, falando sobre botulismo. Olha que nome! O que é botulismo? Em alguns casos, as bactérias produzem toxinas que, quando são ingeridas com alimentos, por exemplo, pode causar um mal-estar e desencadear vários sintomas. Isso ocorre no botulismo. É um tipo de intoxicação alimentar, em que a bactéria produz uma toxina que, mesmo ingerida em pequenas quantidades, causa sintomas graves, inclusive a dor de barriga. Então eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que ter muito cuidado, principalmente quando eu saio para comer fora, né? Eu tenho que verificar ali o alimento que eu estou comendo. Por mais que eu esteja com vontade ali de comer aquilo, estou com fome, eu tenho que olhar, verificar se está de acordo. Se eu tiver suspeita que está com cheiro ruim ou está com gosto ruim, né, ou azedo, não coma. Eu tenho que ter todo esse cuidado, ok? Essa bactéria ela pode ser encontrada contaminando alimentos em conservas, em enlatados que foram produzidos ou manipulados sem as devidas medidas de higiene. Alguns sintomas do botulismo são vômitos, dor de cabeça, dificuldades para respirar e tontura. Então, por isso, ao cuidado, né? Quando eu falo conservas ou enlatados, palmito, aquelas coisas que estão lá enlatadas que a gente come. Palmito, azeitona, pepino, são várias coisas, né? Ketchup, que a criançada adora, mostarda, né? Então eu tenho que ter todo esse cuidado aqui. Se eu verificar que não está de acordo, não consuma aquele produto, ok? Para evitar o botulismo, é importante consumir apenas enlatados e alimentos em conserva que tenham um rótulo de descrição de origem. Então eu tenho que sempre ver a origem daquele alimento, né? E a validade. Eu tenho que ter todos esses cuidados. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não presta atenção nisso, mas tem que prestar atenção, porque a nossa saúde está em jogo, ok? Na próxima página, lá na página 22, olha lá, na página 22, falando sobre amebiase. A amebiase é uma infecção intestinal causada por um protozoário, popularmente conhecido como ameba. Estranho, né? Mas é uma doença que provoca fortes cólicas, diarreia e a eliminação de fezes com sangue. Olha o cuidado. Ela pode ser adquirida pela ingestão de água contaminada por fezes contendo protozoários ou alimentos crus, como frutas, verduras lavados com essa água. Por isso, o cuidado, sempre tendo cuidado, né? Eu tenho, olha aqui como é que fica, gente, né? Ela fica aqui, ó, ela fica entre os pedacinhos, né? Então, elas se habitam no intestino infectado e passam a produzir cistos que são eliminados através das fezes, ó. Tá? Então, dessa forma você vai encontrar. Então, tem que ter muito cuidado. E na página 23, finalizando a nossa aula de hoje, falamos sobre malária, que é a malária transmitida pela picada de mosquitos infectados com o protozoário causador da doença, né?
que ele tem um contato com sangue de pessoas contaminadas. Quer ver? Ele vai lá, ele morde aqui, daí ele sai daqui, né? Vai lá, morde outra pessoa, pica outra pessoa, no caso, não é morde, é pica, né? Então ele deu uma picadinha aqui, vai lá dar uma picadinha. Então, se eu estou contaminada, ele vai transmitir para o outro. Então, eu tenho que ter esse cuidado também. Por isso, o ambiente tem que estar sempre muito bem limpo. O que acontece quando a pessoa está contaminada? Calafrios, febre, enjoo e dores do corpo são alguns sintomas da malária que podem ser graves em determinados casos. No Brasil, essa doença ocorre com mais frequência lá na região norte. Por que na região norte? Porque é onde tem uma concentração maior aí em questão da mata, do ambiente, onde os bichinhos adoram, né? E a tal da micose, olha lá. A tal da micose, que são fungos encontrados nos mais diferentes ambientes, porém estão especialmente presentes no ar, no solo, de onde podem ser inalados pelas narinas, que a gente, né? Por isso que nós temos ali o filtro, né? Para não ter esse problema, mas às vezes pode acontecer. Ou entrar em contato com a pele em regiões expostas do corpo. Isso explica porque muitas infecções por fungos geralmente começam nos pulmões ou na pele e nas unhas, né? É a tal das manchinhas na pele e na unha, quando ela fica amarelada, alguma coisa assim. Quando a micose ocorre nas unhas, estas se tornam amareladas, ó, acabei de falar, e quebradiças, né? Em geral, é um problema localizado que não se agrava, mas precisa ser tratado, porque senão vai agravando, então eu tenho que ter todo esse cuidado. Na pele, a micose provoca coceira, vermelhidão, descamação, formando manchas. Então, existe vários tipos. Por isso que tem que ser tratado, para aí aquilo não acrescentar, não aumentar. Os fungos, eles crescem, eles vão crescendo. Quanto mais a feridinha está ali, ela vai aumentando, ela vai se alastrando. Então, tem que ter todo esse cuidado. Uma coisa que é bem importante para evitar a micose: banho, enxugar bem os pés, as virilhas e as axilas. Por quê? Porque é onde fica a concentração de umidade. Então eu tenho que ter esse cuidado. Enxugar bem no meio dos pés, na virilha e nas axilas, porque a concentração onde cria aquele suor, né, fica úmido. Então tem que estar, tomou banho, tem que secar muito bem, ok? Então, galera, assim, voltando então à nossa atividade da aula de hoje, nosso vídeo da aula de hoje, onde nós falamos sobre os micro-organismos e as doenças. Falamos então sobre as viroses, falamos sobre o tétano, a pneumonia, o botulismo, a amibiase e a malária e as micoses. Tudo isso prestando bem atenção nos sintomas e ter todos os cuidados fundamentais para ter uma boa vida saudável. Cuidar do seu corpo, ok? Galera, então até a próxima aula. Conto com vocês e estou morrendo de saudades. Beijo!